A Rádio Sputnik Entrevista. Uma semana agitadíssima no Congresso Nacional. Começou na noite da segunda-feira, quando debatia-se a questão do Caixa 2. Uma manobra de alguns parlamentares tentava fazer com que fosse aprovada uma norma que isentaria de punibilidade parlamentares que houvessem se beneficiado de Caixa 2, até que uma nova lei criminalizando esta prática entrasse em vigor. A partir daí sucederam-se manifestações, inclusive do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, que se disse a favor desta anistia, mas logo em seguida, tão logo produziu esta declaração e foi desautorizado pelo presidente Michel Temer, ainda em Nova York, participando da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Em torno de todos estes fatos, nós vamos conversar agora com o historiador e cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Boa tarde, meu caro Antônio Marcelo Jackson, como está o amigo? Tudo bem, Arnaldo, é sempre um prazer atendê-lo e aos ouvintes da Rádio Sputnik. Eu acho que já ultrapassamos o estado de turbulência no Congresso Nacional e no Executivo, não, Antônio Marcelo? O que mais me assusta, é interessante no pior sentido do termo, tá? Me lembro, há pouquíssimo tempo atrás, nós tivemos a chance de conversar numa entrevista também, e eu me lembro de ter falado que eu tinha muito medo da nossa classe política, do jeito que ela está, do jeito que ela anda, né? E a cada dia que passa, ela me dá mais medo, né? Porque a fala do senhor Gedel Vieira foi realmente lamentável, né? Quer dizer, eu não vou nem entrar no detalhe do simples fato do Caixa 2 de entrar em pauta na segunda-feira, na madrugada de segunda para terça, na tentativa de descriminalizá-lo, vamos colocar assim, já tenha sido absurdo. Agora, quando o ministro de Estado diz que não vê problema nenhum nisso, aí eu fico realmente apavorado. E o presidente rebateu, né, a opinião do ministro Gedel Vieira Lima, disse que ela foi personalíssima, disse também que é contrário a essa prática, mas não queria ir além em seus comentários, porque, como chefe de poder executivo, não gostaria de gerar a imagem de que estaria interferindo no poder legislativo. Não, sim, mas a grande questão é que a crítica de Michel Temer foi em relação a seu ministro, Gedel, né? Ainda que ele não tenha aprofundado a crítica ao debate na Câmara dos Deputados. Aí eu concordo com esse seu comentário. E vamos ser ingênuos e educados e entender que o presidente da República não que desejasse criticar isso. Ainda que quando você fala em Caixa 2, você está falando na campanha de todas as pessoas, inclusive do senhor Michel Temer, né? Quer dizer, não nos esqueçamos disso, e nem me refiro à campanha dele como vice-presidente da República. Eu penso que ele também antes foi eleito, ele se candidatou a deputado federal, etc, etc, e com isso ele também, eu não estranharia se fosse identificado algum Caixa 2 em campanhas dele, né? Isso é lamentável, isso faz parte da política brasileira, mas é um crime, isso aí não há como negar. O que fica mais absurdo é a atitude do ministro, e aí sim, o senhor Michel Temer deveria então imediatamente repreender de forma veemente seu ministro, coisa que ele também não fez. Isso é lamentável. Caixa 2, enfim, será criminalizado, na sua opinião? Os parlamentares não têm mais como escapar de promulgar uma lei, de aprovar uma lei que criminalize esta prática, professor Antônio Marcelo? O Caixa 2, como o próprio nome diz, já é algo que não está dentro da lei, né? Só que o que acontece, aí eu me peço um minuto de uma explicação necessária. O Brasil, ele está inserido dentro de uma tradição jurídica chamada civil law, aonde a ideia é que tudo deva estar dentro da lei. Por favor, isso é apenas uma parte dos países do mundo que segue essa tradição. Uma outra parte, por exemplo, está na ideia de common law, que aí envolve, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra e várias outras nações, onde as discussões na área jurídica são pontuais e servem de jurisprudência para as decisões futuras. Pois bem, na medida em que eu digo que é Caixa 2, eu já sei que isso é um ato ilegal. Aqui no Brasil, como você está preso à ideia de civil law, o que o senhor Gedel Vieira, por exemplo, e outras pessoas que eu conheço, até mesmo juristas comentaram isso ontem, tá? No dia de ontem, ao longo do dia de ontem. Ora, é que apesar de entendermos que é algo ilegal, não está dito qual é a punição que a pessoa, ou o político no caso aí,
deve ter, se porventura lançar mão do Caixa 2. Portanto, se não há escrito uma punição, nós não podemos dizer efetivamente que isso é um crime. Ora, por favor, Arnaldo, essa fala é absurda. Vamos colocar, é de uma ausência absoluta de ética, inclusive de nossos juristas. Na medida em que... O raciocínio jurídico é o seguinte, Antônio Marcelo, não há crime sem lei anterior que o defina. Sim, mas isso numa tradição de civil law, é isso que eu estou chamando a atenção. Para o Brasil, a frase que você acabou de falar é verdadeira, você tem toda a razão. Para um país como o Brasil. Agora, vamos entender, estamos discutindo especificamente a legislação brasileira ou estamos discutindo um princípio ético geral? É isso que eu chamo a atenção, entendeu? Eu posso até colocar o seguinte, admitir da seguinte maneira. Ora, na medida em que eu não tenho uma lei penal dizendo que fulano que utilizou o Caixa 2 deverá ser punido assim, assim, assado, então eu não tenho como puni-lo. Ótimo. Agora, dizer que isso não é crime... é outra conversa. O grande fato é esse que você está colocando. Por enquanto, é uma questão de moralidade pública, de ética e correção na política. Mas, do ponto de vista legal, ainda não existe esta punibilidade, que há muito já deveria existir, e é uma hipótese que jamais deveria ter sido cogitada, mas, infelizmente, a prática política brasileira adotou como realidade. Sim, e efetivamente, quem é que vai produzir essa legislação que criará uma punição para o uso do Caixa 2? Os seus maiores beneficiários. Aí, realmente, Arnaldo e todos os ouvintes da Rádio Sputnik, nós teremos que ter, ou a sociedade começa a pressionar de maneira absurda o Congresso, como nunca aconteceu antes, ou então nós vamos começar a pecar por uma ingenuidade paquidérmica, acreditando que, que o maior beneficiário do Caixa 2 será aquele que irá produzir uma legislação que punirá o que usa o Caixa 2. Por enquanto, o que se tem no Congresso Nacional é a iniciativa dos procuradores do Ministério Público Federal de encaminhar 10 medidas de combate à corrupção, entre elas a punibilidade a esta prática. É um debate que vai longe, Antônio Marcelo, até porque envolve os principais interessados. Sem dúvida, e não nos resta, Arnaldo, como cidadãos, não nos resta outra alternativa, você, além de ser cidadão, como radialista, como pessoa que dá mídia, eu como professor, todos nós juntos, seja como indivíduos que somos, seja pela profissão que temos, de promover essa luta, né? Porque aí é uma coisa que envolve o bem público, o bem-estar de todos. Não é possível vivermos num país onde a classe política ache natural o uso de princípios ilegais. Isso é um absurdo. Meu caro Antônio Marcelo Jackson, essa discussão vai longe, vai ser tema de futuras e próximas conversas que teremos com você. Inclusive, na nossa próxima conversa, eu ficarei muito feliz de saber a sua opinião, se todo este debate poderá se refletir nas eleições municipais de 2 de outubro. Por hora, só me resta lhe agradecer por suas eternas atenções para com o nosso programa da Rádio Sputnik, meu caro Antônio Marcelo. É sempre um prazer, Arnaldo, fique à vontade. Muito obrigado. Conversamos com o historiador, cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto em Minas Gerais, que comentou a repercussão das medidas anunciadas pelo Congresso Nacional nesta segunda-feira, que pretendia, através de uma manobra encetada por alguns parlamentares, isentar de punibilidade alguns políticos que houvessem ou que se beneficiaram da prática direta de Caixa 2.